Uma oração sobre música, uma oração para quem gosta de música e para quem canta. E esta oração ela é cheia de textos bíblicos onde nós podemos encontrar a música, onde nós lemos música ou algo relacionado com música, e também inclui alguns textos sobre força, coragem, fé, para te dar força na interpretação de quando tu aproveitas um tempinho com Deus ao som de uma boa música, quem sabe uns cânticos. E também para ti que gostas de música, a Bíblia é um lindo livro do qual tu podes tirar muita inspiração para escreveres músicas, para interpretares, e sem dúvida estes textos vão edificar a tua fé e aproximar-te de Deus da Bíblia, e vai servir como inspiração para a tua vida musical também. Então, vamos antes de começar orar um Pai Nosso para nos purificarmos, para entrarmos na presença de Deus e também para prepararmos o nosso ser para ler estes textos e interpretar todas estas verdades bíblicas. Então, oremos juntos um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu li este texto num site e queria partilhar ele contigo. Deus criou a música e nos deu a habilidade para criar diferentes tipos de música. Na Bíblia, a música serve principalmente para louvar a Deus. Salmos é um livro de cânticos. A música também serve para expressar diferentes sentimentos sobre situações da vida. A música é uma bênção de Deus. A música na Bíblia podia ser solene para refletir ou ser muito alegre para festejar. Os israelitas usavam vários instrumentos diferentes de sopro, de cordas e de percussão, cantavam e até dançavam na presença de Deus. E eu escrevo músicas e ao escrever eu tenho várias músicas onde eu me inspirei da Bíblia, textos que eu li na Bíblia que serviram de inspiração para as minhas músicas. E sem dúvida que se tu gostas de música, tu vais também encontrar muita inspiração e também reconforto ao saberes que a música é algo que Deus também aprecia, e vais poder também conhecer vários cânticos e entender que muitos deles são alegres, ok? Nem tudo que está relacionado com a Bíblia é morte e pecado e coisas assim, ok? Tem também muita luz. Na verdade, tem muito mais luz do que escuridão, ok? Então, vamos começar por entrar em oração e depois eu vou ler os textos e tu podes escutá-los, podes repetir eles ao mesmo tempo que eu repito. E aqui eu vou orar, mas eu deixo-te a ti também de orares interiormente, porque eu vou se calhar buscar orar sobre vários aspectos que provavelmente não vão ser os mesmos para ti. Isso não quer dizer que aqueles que tu desejas também orar, eles vão estar de fora. Na verdade, este é um momento onde estamos em comunhão com Deus e Deus até pode interpretar o nosso silêncio. Até as coisas que nós não dizemos ou pensamos, Deus pode entendê-las. Deus pode também escutar aquilo que nós não dizemos, mas que queríamos ter dito, ok? Então, vamos orar.
Querido Pai Jeová Ori, Jeová Criador da luz, Jeová Shammah, Deus que aqui está. Querido Pai Jeová, El Shaddai, Deus o Todo-Poderoso. Querido Criador, querido Pai, obrigado por nos deixares a incrível bênção que é a música, que nos traz alegria, que nos dá coragem, que nos inspira para atravessar momentos menos bons da vida. A música por vezes é um refúgio, a música serve para nós podermos dançar, para nós podermos elevar as nossas energias, e somos gratos que tu incluis a música na Bíblia. Nos tempos modernos a música difere um pouco, e em várias culturas difere um pouco da música que está na Bíblia, e nós desejamos que tu possas, através do Espírito Santo, guiar os nossos corações, o nosso ser, os nossos sentimentos e emoções a procurar escutar, interpretar, até mesmo criar música que seja do seu agrado, Pai. Música que vá despertar os melhores sentimentos e emoções em quem ouvir. Música que vai dar alegria a você, Jeová Deus. Música que você vai gostar de ouvir. E também que essa música possa refletir o bem que tu estás a fazer em nossas vidas, o trabalho que tu estás a fazer em nossas vidas, que é visível por meio da nossa voz. E somos gratos porque o corpo humano é tão incrível e descobrimos nele funções tão extraordinárias como poder apenas, por exemplo, cantar. Isso é algo tão extraordinário. Fazer vários sons. Tu nos deste essa capacidade e nós não agradecemos o suficiente, Pai. Não agradecemos o suficiente de poder interpretar músicas, poder cantar, poder atingir notas musicais, tocar instrumentos e criar ritmos, criar batidas e divertirmos-nos ao mesmo tempo. E isso é incrível. E a oração de hoje é destinada ao agradecimento, Deus, pela música. Não só pela música, mas também por tudo que engloba. E também para que tu possas guiar este meu irmão, esta minha irmã, a escutar músicas, preferir músicas que são do seu agrado, Pai, e músicas que vão fazer com que ele e ela possam avançar na vida e também evoluir. E as palavras têm poder para dar vida e dar morte, e essas palavras nós desejamos que elas possam refletir a tua vontade, Pai, e refletir também os bons sentimentos que um irmão pode ter pelo seu próximo, que o mundo, aliás o planeta, possa também proporcionar. Então essas músicas incríveis que nos fazem ver as coisas pelo lado positivo, ver o lado bom da vida, são essas, Pai, que desejamos que tu coloques no nosso caminho. E também orando e aproveitando para que tu possas, através do Espírito Santo e o teu poder, Pai, porque só tu tens poder de fazer tais coisas, apagar memórias musicais destrutivas de músicas ou comportamentos, grupos de gostos musicais específicos que possam ter ficado no nosso subconsciente e que possam estar a travar a nossa evolução espiritual e também evolução da vida em geral. Pedindo, Pai, também para que a tua presença esteja conosco, para que tu possas nos dar
iluminação nesses aspectos e que tu possas também estar connosco e que esta oração possa alegrar o seu coração, assim como está a alegrar o nosso coração, Pai. E vamos então agora ler alguns textos bíblicos da Tua Palavra e desejamos que Tu nos ilumines, que Tu nos faças entender a verdade. Então, obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, querido irmão, querida irmã, vamos ler os textos bíblicos ligados à música. Eu encontrei vários, mas eu tenho a certeza que existem muitos mais. Nós vamos ler o texto de Salmos 105:2, que diz: Cantem-lhe louvores, meditem em todos os seus atos maravilhosos. O Salmo 30:11 diz: Transformaste o meu luto em dança, tiraste-me a serapilheira e vestiste-me de alegria. E o 12 diz: Para que eu cante o teu louvor e não fique calado, ó Jeová, meu Deus, vou louvar-te para sempre. Isaías 61:3 diz: Para dar aos que choram por Sião uma grinalda em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de luto, o manto de louvor em vez de um espírito desanimado, e serão chamados grandes árvores de justiça, plantadas por Jeová para ele ser glorificado. Salmos 150, 1-6 diz: Louvem-a já, louvem a Deus no seu lugar santo, louvem-no no céu, que atesta o seu poder, louvem-no pelas suas obras poderosas, louvem-no pela sua imensa grandeza, louvem-no com o toque da buzina, louvem-no com o instrumento de cordas e com a harpa, louvem-no com a pandeireta e com a dança de roda, louvem-no com cordas e com a flauta, louvem-no com símbolos ressoantes, louvem-no com símbolos retumbantes, tudo o que respira louva já, louvem-a já. 1 Samuel 16 diz: Por fim Jeová disse a Samuel: Até quando é que vais ficar triste por causa de Saul, tendo em conta que eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre com óleo e vai, vou enviar-te a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. No entanto, Samuel disse: Como é que posso ir? Quando Saul souber disso, vai matar-me. Jeová respondeu: Leva uma novilha contigo e diz: Vim para oferecer um sacrifício a Jeová. Convida Jessé para o sacrifício e eu vou dizer-te o que deves fazer. Deves ungir-me aquele que eu indicar. Samuel fez o que Jeová disse. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade foram ao seu encontro a tremer de medo e disseram-lhe: A sua visita é de paz? Ele respondeu: É de paz. Vim para oferecer um sacrifício a Jeová. Santifiquem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele santificou Jessé e os seus filhos, depois chamou-os para o sacrifício. Quando entraram e Samuel viu Eliabe, ele disse: Com certeza este é o ungido de Jeová. Jeová, contudo, disse a Samuel: Não olhes para a sua aparência nem para a sua altura, visto que o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. De seguida, Jessé chamou Abi-Nadab, fazendo passar diante de Samuel, mas ele disse: Este também não foi escolhido por Jeová. A seguir, Jessé apresentou Samá, mas ele disse: Este também não foi aquele que Jeová escolheu. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: Jeová não escolheu nenhum destes. Por fim Samuel perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo. Ele está a pastorear as ovelhas.
Então Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos sentaremos para a refeição enquanto ele não chegar. Portanto, mandou chamá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Jeová disse: Levanta-te, é este, deves ungí-lo. Seguidamente, Samuel pegou no chifre com óleo e ungiu-o na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito de Jeová deu poder a David. Mais tarde, Samuel voltou para Ramá. O Espírito de Jeová tinha-se retirado de Saul, e um espírito mau da parte de Jeová passou a aterrorizá-lo. Os servos de Saul disseram-lhe: Um espírito mau da parte de Deus está a aterrorizá-lo. Por favor, ordena aos seus servos aqui presentes que procurem um homem perito em tocar harpa. Quando um espírito mau da parte de Deus vier sobre si, ele tocará e o Senhor irá sentir-se melhor. Portanto, Saul disse aos seus servos: Encontrem, por favor, um homem que toque bem e tragam-mo. Um dos ajudantes disse: Sei que um dos filhos de Jessé, o Belamita, sabe tocar harpa muito bem, e é um guerreiro corajoso e valente. Ele fala bem, tem boa aparência e Jeová está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizerem: Envia-me o teu filho David, que está com o rebanho. Portanto, juntamente com o seu filho David, Jessé enviou a Saul um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Assim, David foi até Saul e começou a servi-lo. Saul passou a gostar muito dele e ele tornou-se seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Por favor, deixa David ficar ao meu serviço, pois ele achou favor aos meus olhos. Quando um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, David pegava na harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito mau retirava-se dele. Salmo 96 diz: Cantem a Jeová um novo cântico. Canta a Jeová toda a terra. Cantem a Jeová, bendigam o seu nome. Proclamem as boas novas da salvação da sua parte dia após dia. Declarem a sua glória às nações e entre todos os povos, os seus atos maravilhosos. Jeová é grande e digno de todo louvor. Ele inspira temor, mais do que todos os outros deuses. Todos os deuses dos povos são deuses sem valor, mas Jeová é aquele que fez os céus. Na sua presença há majestade e esplendor. No seu santuário há força e beleza. Deem a Jeová o que lhe é devido, ó famílias dos povos. Deem a Jeová o que lhe é devido pela sua glória e força. Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. Tragam uma dádiva e entrem nos seus pátios. Curvem-se diante de Jeová com vestes santas. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Declarem entre as nações: Jeová tornou-se rei. A terra está firmemente estabelecida, não pode ser abalada. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, alegre-se a terra. Troveje o mar e tudo o que nele existe. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo gritem de alegria todas as árvores da floresta perante Jeová, pois ele vem para julgar a terra. Ele julgará a terra habitada com justiça e os povos com a sua fidelidade. Hebreus 11:1 diz: A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades que não se veem. Salmos 100 diz: Aclame triunfantemente a Jeová toda a terra, sirvam a Jeová com alegria, venham à sua presença com gritos alegres. Saibam que Jeová é Deus. Foi Ele quem nos fez e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrem nos seus portões com agradecimentos e nos seus pátios com louvores. Deem-lhe graças, louvem o seu nome, pois Jeová é bom. O seu amor leal dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Salmo 43 diz: Então pôs na minha boca um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Muitos observarão admirados e porão a sua confiança em Jeová. Salmo 33 diz: Gritem de alegria por causa de Jeová, ó justos. É apropriado que os retos lhe deem louvor. Deem graças a Jeová com a harpa. Cantem-lhe louvores com um instrumento de 10 cordas. Cantem-lhe um novo cântico, toquem com arte e gritem de alegria. Pois a palavra de Jeová é reta.
Tudo o que ele faz é digno de confiança. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor leal de Jeová. Por meio da palavra de Jeová foram feitos os céus, e por meio do espírito da sua boca tudo o que há neles. Ele junta as águas do mar como numa barragem. Ele põe as águas turbulentas em depósitos. Que toda a terra tema a Jeová, que todos os que moram nela o reverenciem. Pois ele falou e tudo veio a existir. Ele deu a ordem e tudo ficou firme. Jeová desfez as tramas das nações, frustrou os planos dos povos, mas as decisões de Jeová permanecerão para sempre. Os pensamentos do seu coração de geração em geração. Feliz a nação cujo nome é Jeová, o povo que ele escolheu como sua propriedade. Jeová olha desde os céus, ele vê todos os filhos dos homens, do lugar onde reside, ele observa os habitantes da terra. É ele que forma o coração de todos, examina todas as suas ações. Nenhum rei é salvo por ter um grande exército. Um guerreiro não é livrado por ter muito poder. O cavalo é uma falsa esperança de salvação. A sua grande força não garante o livramento. Vejam, os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal, para livrá-los da morte e para preservá-los vivos em tempo de fome. Nós esperamos em Jeová, Ele é o nosso ajudador e o nosso escudo. O nosso coração alegra-se nele, pois confiamos no seu santo nome. Que o teu amor leal esteja sobre nós, ó Jeová, ao passo que esperamos em ti. Efésios 5:19 diz: Falem uns aos outros com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais, cantando e louvando a Jeová no coração. No 20 diz: Dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,16 diz: Que a palavra do Cristo resida ricamente em vocês, com toda a sabedoria. Continuem a ensinar e a encorajar-se uns aos outros, com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais, cantados com gratidão. Continuem a cantar a Jeová no coração. E o 17 diz: Façam o que fizerem, em palavras ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, o Pai, através dele. Êxodo 15, 20 e 21 diz: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou numa pandeireta e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiretas e dançando. Miriam cantava, respondendo aos homens: Cantem a Jeová, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Juízes 5:3 diz: Escutem, ó reis, deem ouvidos, ó governantes. Cantarei a Jeová, cantarei louvores a Jeová, o Deus de Israel. Segundo a Samuel 6:5 diz: David e toda a casa de Israel festejavam perante Jeová com todo tipo de instrumentos de madeira, de junípero, com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiretas, com chocalhos e com símbolos. 1 Samuel 16, 15 e 16 diz: Os servos de Saul disseram-lhe: Um espírito mau da parte de Deus está a aterrorizá-lo. Por favor, ordene aos seus servos aqui presentes que procurem um homem perito em tocar harpa. Quando um espírito mau da parte de Deus vier sobre si, ele tocará e o Senhor irá sentir-se melhor. E no 23 diz: Quando um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, David pegava na harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito mau retirava-se dele. Bem, e é verdade aquele provérbio que diz: Quem canta seus males espanta. E por uma razão, aqui a Bíblia também o confirma, dizendo que este espírito mau da parte de Deus que estava a aterrorizar Saul, quando David tocava na harpa, esse espírito mau retirava-se. Quem canta seus males espanta. Salmos 47, 6 e 7 diz:
Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra, cantem louvores e mostrem entendimento. 1 Crônicas 15:16 diz: David disse aos chefes dos levitas que designassem os seus irmãos, cantores, para cantar com alegria, acompanhados por instrumentos musicais, instrumentos de cordas, harpas e símbolos. E do 19 ao 22, também de 1 Crônicas 15, diz: Os cantores Emá, Asaf e Etá deviam tocar os símbolos de cobre, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaceias e Benaia tocavam instrumentos de cordas afinados em Elamote, e Matitias, Elifleu, Miqueneias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas afinadas em Seminite, atuando como regentes. Quenanias, chefe dos levitas, supervisionava o transporte da arca, pois era perito nisso. Temos depois o 24, que diz: os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer tocavam alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Deus. E Obed-Edom e Jeias também eram porteiros para a arca. O 25 diz: Assim David, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram com alegria à casa de Obed-Edom buscar a arca do pacto de Jeová. O 28 diz: Todos os israelitas levavam a arca do pacto de Jeová com gritos de alegria e ao som da buzina, das trombetas e dos símbolos, tocando alto os instrumentos de cordas e as harpas. Segundo a Crônicas 5, 12 a 14 diz: E todos os cantores levitas pertencentes a Asaf, a Emá e a Jedutum e aos seus filhos e seus irmãos estavam de pé a leste do altar vestidos de tecido fino, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, e com eles 120 sacerdotes tocavam as trombetas. O 13 diz: Os que tocavam as trombetas e os cantores louvavam e agradeciam a Jeová em uníssono, e o som das trombetas, dos símbolos e dos outros instrumentos musicais ressoava, enquanto louvavam a Jeová, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Nesse momento, uma nuvem encheu a casa de Jeová. E o 14 diz: Os sacerdotes não puderam ficar lá para realizar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória de Jeová enchia a casa do verdadeiro Deus. Salmos 13:6 diz: Vou cantar a Jeová, pois Ele recompensa-me ricamente. Êxodo 15, 1 e 2 diz: Naquela ocasião Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Jeová. Vou cantar a Jeová, pois Ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Já é a minha força e o meu poder, visto que Ele tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu vou louvá-lo, o Deus do meu Pai, e eu vou enaltecê-lo. 2 Pedro 1, 15 até ao 21 diz: Farei sempre o máximo para que depois da minha partida possam relembrar estas coisas por vocês mesmos. Não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que vos demos a conhecer o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, fomos testemunhas oculares do seu esplendor, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando estas palavras lhe foram transmitidas. Pela glória magnífica, este é o meu Filho, o meu amado, a quem eu aprovo. Sim, nós ouvimos estas palavras vindas do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos a palavra profética ainda mais confirmada.
e fazem bem em prestar-lhe atenção como a uma lâmpada que brilha num lugar escuro, até que amanheça o dia e se levanta a estrela da alva no vosso coração. Pois acima de tudo saibam que nenhuma profecia das Escrituras se origina de qualquer interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 12 e 13 diz: E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram bondosamente dadas por Deus. Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Hebreus 4,12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de bom senso. 1 João 4,18 diz: No amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo nos restringe. Realmente, quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. O 19 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O 20 e o 21 dizem também: Se alguém diz, eu amo a Deus, e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Salmos 37, 39 e 40 diz: A salvação dos justos vem de Jeová. Ele é sua fortaleza no tempo da aflição. Jeová vai ajudá-los e livrá-los, vai livrá-los dos maus e salvá-los, porque se refugiam nele. Salmos 27, 1 diz: Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem é que eu terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem é que eu terei pavor? E o 2 diz: Quando os maus me atacaram para devorar a minha carne, foram os meus adversários e os meus inimigos que tropeçaram e caíram. O 3 diz: E ainda que um exército se acampe para me atacar, o meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim continuarei confiante. Uma coisa peço a Jeová, diz o 4, é isso que eu vou procurar: morar na casa de Jeová todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade de Jeová e apreciar o seu templo. Pois no dia da calamidade ele vai proteger-me no seu abrigo, vai esconder-me no seu lugar secreto, a sua tenda. Vai pôr-me no alto sobre uma rocha. Agora a minha cabeça eleva-se acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda vou oferecer sacrifícios com gritos de alegria. Vou cantar louvores a Jeová. Ouve-me, ó Jeová, quando eu clamar. Mostra-me favor e responde-me. Falando por ti, o meu coração disse: procurem a minha face. Eu procurarei a tua face, ó Jeová. Não me escondas a tua face, não rejeites o teu servo na tua ira. Tu és o meu ajudador, não me abandones nem me deixes, ó Deus da minha salvação. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová irá acolher-me. Instrui-me no teu caminho, ó Jeová. Guia-me na vereda da retidão por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos meus adversários, pois levantaram-se contra mim testemunhas falsas, e elas ameaçam-me com violência. Onde estaria eu se não tivesse fé? Em que veria a bondade de Jeová na terra dos vivos? Espera em Jeová, ser corajoso e forte de coração. Sim, espera em Jeová. Deuteronômio 31:6 diz: Sê corajoso e forte, não tenhas medo nem fiques apavorado diante delas, pois Jeová teu Deus é quem marcha contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará. Salmo 56, 3, 4 diz: Quando fico com medo, ponho a minha confiança em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu ponho a minha confiança, não tenho medo.
O que é que um simples homem me pode fazer? Isaías 54, 4 diz: Não tenhas medo, pois não serás envergonhada, e não te sintas humilhada, pois não ficarás desapontada, porque te esquecerás da vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. O 2 e o 3 diz: Grita de alegria, ó mulher estéril, que não deste à luz. Fica animada e grita de alegria, tu que nunca tiveste dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Diz Jeová: Aumenta o espaço da tua tenda, estende os panos da tua grandiosa tenda. Não te refreies, alonga as cordas e fixa bem as estacas, pois irás expandir-te para a direita e para a esquerda. Os teus descendentes tomarão posse de nações e habitarão as cidades desoladas. E a partir do 5, lemos: Pois o grandioso que te fez é como um marido para ti. Jeová dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu resgatador. Ele será chamado Deus de toda a terra. Pois Jeová chamou-te de volta como se fosses uma esposa abandonada e angustiada, como uma esposa que se casou jovem e depois foi rejeitada, diz o teu Deus. Por um breve instante te abandonei, mas com grande misericórdia irei trazer-te de volta. Numa onda de indignação escondi de ti a minha face por um instante, mas com eterno amor leal terei misericórdia de ti, diz o teu resgatador Jeová. Para mim isto é como nos dias de Noé, assim como jurei que as águas de Noé nunca mais cobririam a terra. Juro que nunca mais ficarei indignado contigo, nem te censurarei, pois os montes podem ser removidos e as colinas podem ser abaladas, mas o meu amor leal não será removido de ti, nem o meu pacto de paz será abalado, diz Jeová, aquele que tem misericórdia de ti. Ó mulher atribulada, sacudida pela tempestade e não consolada, vou assentar as tuas pedras com argamassa e lançar o teu alicerce com safiras. Vou fazer as tuas ameias de rubis, os teus portões de pedras brilhantes, e todos os teus marcos divisórios de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados por Jeová, e a paz dos teus filhos será abundante. Serás firmemente alicerçada na justiça, estarás bem longe da opressão, não temerás nada nem terás motivo para terror, porque este não se aproximará de ti. Se alguém te atacar, não será às minhas ordens. Quem te atacar será derrotado por tua causa. Eu mesmo criei o ferreiro, que sopra as brasas e produz uma arma como resultado do seu trabalho. Também criei o destruidor para trazer ruína. Nenhuma arma feita contra ti será bem-sucedida, e condenarás toda a língua que te acusar num julgamento. Esta é a herança dos servos de Jeová, e a justiça deles procede de mim, diz Jeová. João 8,51 diz: Digo-vos com toda a certeza, se alguém obedecer às minhas palavras, nunca, jamais verá a morte. Lucas 4,4 diz: Mas Jesus respondeu-lhe: Está escrito, o homem não deve viver somente de pão. João 17,17 diz: Santifica-os por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. João 4,41 diz: Assim muitos outros creram por causa do que ele disse. Lucas 4,36 diz: Em vista disso, todos ficaram pasmados e começaram a dizer uns aos outros: Que palavras são estas? Pois ele dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. João 5,24 diz: Digo-vos com toda a certeza, quem ouve as minhas palavras e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna, e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Tiago 1,22 a 24 diz: Contudo, tornem-se cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que vê o seu próprio rosto num espelho.
pois ele olha para si mesmo, vai-se embora e esquece logo de como é. O 25 diz: aquele, porém, que examina com cuidado a lei perfeita, que pertence à liberdade, e continua nela, torna-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. O 26 diz também: se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, está a enganar o seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. Salmos 34, 12 e 13 diz: entre vocês, quem é que tem prazer na vida e deseja ver muitos dias felizes? Nesse caso, resguarda a tua língua do mal e os teus lábios de dizer mentiras. O 14 diz: desvia-te do mal e faz o bem, procura a paz e empenha-te por ela. Tiago 3,2 diz: pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. No 3 diz: se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, guiamos também todo o seu corpo. O 4 e em diante dizem: vejam também os navios, embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, para onde o timoneiro deseja ir. Do mesmo modo, a língua é uma parte pequena do corpo, mas gaba-se de grandes coisas. Vejam como basta uma simples centelha para incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. A língua representa um mundo de injustiça entre os membros do nosso corpo, pois contamina todo o corpo e incendeia por inteiro o curso da vida. As suas chamas vêm da Geena, pois toda a espécie de animais selvagens, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pelos humanos. Contudo, nenhum humano consegue domar a língua. Ela é indisciplinada e prejudicial, cheia de veneno mortífero. É com ela que louvamos a Jeová, o Pai, e é com ela que amaldiçoamos homens que vieram a existir à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é correto que as coisas sejam assim. Será que uma fonte faz brotar pela mesma abertura água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira produz azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e entendido entre vocês, que ele mostre pela sua boa conduta obras realizadas com a brandura que vem da sabedoria. No entanto, se têm no coração ciúme, amargo e rivalidade, não se gabem, não mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce de cima, é terrena, animal, demoníaca. Porque onde houver ciúme e rivalidade, ali haverá também desordem e toda a espécie de coisas más. Porém a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. E o capítulo de Tiago 4 diz: de onde vêm as vossas guerras e lutas? Não vêm dos vossos desejos carnais, que travam um combate no vosso íntimo? Vocês desejam, mas não têm, continuam a assassinar e a cobiçar, mas não conseguem obter o que querem, continuam a lutar e a guerrear, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem com o objetivo errado, para gastar nos vossos desejos carnais. Adúlteras, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou acham que é sem motivo que as Escrituras dizem: o Espírito que passou a morar em nós continua cheio de desejos invejosos? No entanto, a bondade imerecida que Ele concede é maior. Por isso as Escrituras dizem: Deus opõe-se aos arrogantes, mas concede bondade imerecida aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Acheguem-se a Deus, e Ele vai achegar-se a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Fiquem tristes, lamentem e chorem, que o vosso riso se transforme em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se aos olhos de Jeová, e Ele vai enaltecer-vos. Parem de falar uns contra os outros, irmãos. Quem fala contra um irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. Há somente um que é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de destruir. Mas tu quem és tu para julgar o teu próximo? Agora escutem, vocês os que dizem: hoje ou amanhã viajaremos para aquela cidade, passaremos lá um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro, embora nem sequer saibam como será a vossa vida amanhã. Porque são uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. Em vez disso, deviam dizer: se Jeová quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas o que acontece é que se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Todo esse orgulho é mau, portanto, se alguém sabe fazer o que é certo e ainda assim não o faz, está a pecar. Salmo 39:1 diz: eu disse, vou vigiar o meu caminho, para não pecar com a minha língua. Vou pôr uma mordaça na minha boca, enquanto houver alguém mau na minha presença. Salmo 39:8 diz: livra-me de todas as minhas transgressões, não permitas que o tolo faça de mim um objeto de desprezo. E o 13 diz: desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu me alegre, antes que eu me vá e deixe de existir. Mateus 12:33 em diante diz: se cultivarem uma árvore boa, o fruto será bom; se cultivarem uma árvore má, o fruto será mau. Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Descendência de víboras, como é que vocês podem dizer coisas boas, se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom faz sair coisas boas do seu bom tesouro, ao passo que o homem mau faz sair coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda a declaração sem valor que fizerem. Pois pelas tuas palavras serás declarado justo, e pelas tuas palavras serás condenado. Salmo 139 diz: ó Jeová, tu examinas-me e conheces-me, sabes quando me sento e quando me levanto. À distância discernes os meus pensamentos. Observas-me quando ando e quando me deito. Conheces bem todos os meus caminhos, mesmo antes de haver uma palavra na minha língua. Tu, ó Jeová, já a conheces bem. Tu estás à minha volta, atrás de mim e à minha frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento está para além da minha compreensão. É tão elevado que não posso alcançá-lo. Para onde iria eu, a fim de escapar do teu espírito? E para onde é que eu fugiria da tua face? Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá tu estarias. Se eu voasse nas asas da aurora, para residir junto ao mar mais distante, até mesmo lá a tua mão iria guiar-me, e a tua mão direita iria segurar-me. Se eu dissesse, certamente a escuridão vai esconder-me, então a noite, ao meu redor, iria tornar-se luz. Nem a própria escuridão seria demasiado escura para ti, e a noite seria tão clara como o dia. Para ti, a escuridão é o mesmo que a luz, pois tu produziste os meus rins. Mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Louvo-te porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado secretamente, quando fui tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram-me, até mesmo quando eu era um embrião. Todas as suas partes estavam escritas no teu livro, no que diz respeito aos dias em que foram formadas, antes de qualquer uma delas existir. Por isso, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a sua soma! Se eu tentasse contá-los, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, se ao menos matasses os maus. Nesse caso, os homens violentos iriam afastar-se de mim. Aqueles que com más intenções dizem coisas contra ti. São os teus
São teus adversários que usam o teu nome em vão. Por acaso não odeio eu os que te odeiam, ó Jeová? Não sinto eu repugnância pelos que se revoltam contra ti? Tudo o que sinto por eles é ódio. Tornaram-se verdadeiros inimigos para mim. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. Salmo 35, 28 diz, e o 27 também diz: Mas gritem de alegria os que se agradam da minha retidão, que digam sempre: Magnificado seja Jeová, aquele que se agrada da paz do seu servo. O 28 diz: Então a minha língua vai falar sobre a tua justiça e louvar-te o dia inteiro. Salmo 37, versículo 30 e 31 diz: A boca do justo transmite sabedoria, e a sua língua fala sobre justiça. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus pés não vacilarão. Salmos 55, 9 diz: Confunde-os, ó Jeová, e frustra os seus planos, pois vi violência e conflito na cidade. Salmos 12, 3, 4 nos lembra da sabedoria, que é confiar em Deus e não em nós mesmos. E Salmo 12, 3 a 4 diz: Jeová iluminará todos os lábios que bajulam e a língua que se gaba. Aqueles que dizem: venceremos graças à nossa língua. Usamos os nossos lábios como bem entendemos. Quem é Senhor sobre nós? Salmo 122 diz, Salmo 120, versículo 2 diz: Ó Jeová, livra-me dos lábios mentirosos e da língua falsa. Provérbios 10, 2 diz: Tesouros obtidos por meios desonestos não servirão para nada, mas é a retidão que livra da morte. E o 3 diz: Jeová não fará o justo passar fome, mas negará aos maus o que eles cobiçam. O 4 diz: Mãos preguiçosas levam à pobreza, mas mãos diligentes trazem riquezas. O 5 diz: O filho que age com perspicácia colhe durante o verão, mas o filho que age vergonhosamente dorme profundamente durante a colheita. O 6 diz: Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas a boca dos maus esconde violência. O 7 diz: O justo será lembrado e abençoado, mas o nome dos maus apodrecerá. O 8 diz: Quem tem o coração sábio aceitará instruções, mas quem fala de maneira tola cairá na ruína. O 9 diz: Quem anda em integridade andará em segurança, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. O 10, na segunda parte, diz: E quem fala de maneira tola cairá na ruína. O 11 diz: A boca dos justos é fonte de vida, mas a boca dos maus esconde violência. O 12 diz: O ódio causa conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. O 13 diz: A sabedoria encontra-se nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas de quem não tem bom senso. O 14 diz: Os sábios guardam conhecimento no coração, mas a boca do tolo está perto da ruína. O 15 diz: A riqueza do rico é a sua cidade fortificada, a ruína do pobre é a sua pobreza. O 16 diz: As obras dos justos levam à vida, mas o fruto do trabalho dos maus leva ao pecado. O 17 diz: Quem aceita a disciplina mostra o caminho para a vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. O 18 diz: Quem esconde o seu ódio diz mentiras, e quem espalha calúnias é tolo. O 19 diz: Quando as palavras são muitas, a transgressão é inevitável, mas quem controla a língua age com prudência. O 20 diz: A língua dos justos é como a prata da melhor qualidade, mas o coração dos maus é de pouco valor.
O 21 diz: as palavras dos justos alimentam muitos, mas os tolos morrem por não terem bom senso. O 22 diz: é a bênção de Jeová que enriquece, e ele não lhe acrescenta nenhuma dor. O 23 diz: para o tolo, envolver-se em conduta vergonhosa é uma diversão, mas o homem de discernimento tem sabedoria. O 24 diz: aquilo que os maus temem virá sobre eles, mas o desejo dos justos há de ser-lhes concedido. O 25 diz: quando a tempestade passar, os maus deixarão de existir, mas os justos são como um alicerce que dura para sempre. O 27 diz: o temor de Jeová prolonga a vida, mas os anos dos maus serão abreviados. O 28 diz: a expectativa dos justos traz alegria, mas a esperança dos maus acabará. O 29 diz: o caminho de Jeová é uma fortaleza para o íntegro, mas significa ruína para os malfeitores. O 30 diz: os justos nunca serão derrubados, mas os maus nunca mais morarão na terra. O 31 diz, e o 32, para terminar: a boca dos justos produz sabedoria, mas a língua perversa será decepada. Os lábios dos justos sabem o que é agradável, mas a boca dos maus é perversa. Provérbios 12, 5 e 6 diz: os pensamentos dos justos são corretos, mas as orientações dos maus são enganosas. As palavras dos maus são uma emboscada mortal, mas a boca dos justos salva-os. O 8 diz: o homem que fala com prudência é elogiado, mas o de coração tortuoso será tratado com desprezo. O 13 diz: a pessoa má é enlaçada pela sua própria conversa pecaminosa, mas o justo escapa da aflição. O 14 diz: dos frutos das suas palavras o homem satisfaz-se com o que é bom, e pelo trabalho das suas mãos ele será recompensado. O 15 diz: o caminho do tolo é certo aos seus próprios olhos, mas o sábio aceita conselhos. O 16 diz: o tolo demonstra imediatamente a sua irritação, mas o homem prudente deixa passar o insulto. O 17 diz: a testemunha fiel diz a verdade, mas a testemunha falsa diz mentiras. O 18 diz: palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. O 19 diz: os lábios que dizem a verdade permanecerão para sempre, mas a língua mentirosa durará apenas um instante. O 20 diz: há engano no coração dos que tramam a maldade, mas os que promovem a paz têm alegria. O 21 diz: nenhum mal atingirá o justo, mas os maus sofrerão muitas calamidades. O 22 diz: lábios mentirosos são detestáveis para Jeová, mas quem age fielmente é um prazer para ele. O 23 diz: o homem prudente esconde o que sabe, mas o coração dos tolos deixa escapar a sua tolice. O 24 diz: a mão diligente governará, mas a mão preguiçosa fará trabalhos forçados. O 25 diz: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. O 27 diz: o preguiçoso não vai atrás da caça, mas a diligência é um tesouro precioso para o homem. E o 28 diz: o caminho da justiça conduz à vida, nessa vereda não há morte. Provérbios 17:4 diz: os maus prestam atenção a palavras que ferem, e os mentirosos escutam a língua maldosa. O 5 diz: quem goza com o pobre insulta aquele que o fez, quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará impune. O 7 diz: palavras corretas não são próprias para o tolo,
Quanto menos, então, palavras falsas para um governante. O 8 diz: um presente é como uma pedra preciosa para o seu dono, torna-o bem-sucedido onde quer que ele vá. O 9 diz: quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. O 11 diz: os maus só buscam a rebeldia, mas um mensageiro cruel será enviado para os punir. O 13 diz: se alguém paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. O 14 diz: começar uma briga é como abrir uma comporta. Retira-te antes de estourar a discussão. O 15 diz: quem absolve o culpado e quem condena o inocente, tanto um como o outro são detestáveis para Jeová. O 16 diz: de que adianta ao tolo ter recursos para adquirir sabedoria, se não tem o desejo de adquirir? O 17 diz: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e torna-se um irmão em tempos de aflição. No 19 diz: quem ama o conflito ama a transgressão, quem faz alta a sua porta procura a ruína. O 20 diz: quem tem o coração tortuoso não será bem-sucedido, e quem diz mentiras cairá na desgraça. O 22 diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome a energia da pessoa. O 23 diz: quem é mau aceita suborno às escondidas, para perverter o caminho da justiça. O 24 diz: a sabedoria está mesmo à frente de quem tem discernimento, mas os olhos do tolo vagueiam até aos confins da terra. O 26 diz: não é bom punir o justo, e açoitar pessoas honradas vai contra o que é certo. O 27 diz: o homem de conhecimento controla as suas palavras, e o homem de discernimento mantém a calma. O 28 diz: até o tolo é considerado sábio quando fica calado, e quem fecha os lábios é considerado alguém de discernimento. Provérbios 18 diz: Provérbios 18, versículo 1 diz: quem se isola procura os seus desejos egoístas, rejeita toda a sabedoria prática. O 2 diz: o tolo não tem prazer no entendimento, prefere divulgar o que tem no coração. O 4 diz: as palavras da boca do homem são como águas profundas, a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. O 6 diz: as palavras do tolo provocam discussões, e a sua boca atrai uma tareia. O 7 diz: a boca do tolo é a sua ruína, e os seus lábios são uma armadilha para a sua vida. O 8 diz: as palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem diretamente para o estômago. O 9 diz: quem é preguiçoso no seu trabalho é irmão de quem causa destruição. O 12 diz: antes da queda o coração do homem é arrogante, e antes da glória a humildade. O 13 diz: responder antes de ouvir os factos é tolice e resulta em humilhação. O 14 diz: o espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença, mas quem pode suportar o espírito abatido? O 15 diz: o coração de quem tem entendimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o conhecimento. O 16 diz: um presente abre as portas a quem o dá, e permite-lhe ter acesso a pessoas importantes. O 17 diz: o primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que venha a outra parte e o interroga. O 18 diz: lançar sortes
acaba com as disputas e decide questões entre adversários poderosos. O 19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. O 20 diz: dos frutos das suas palavras o homem encherá o seu estômago. Ele ficará satisfeito com o produto dos seus lábios. 21 diz: morte e vida estão no poder da língua. Os que gostam de a usar comerão os seus frutos. O 23 diz: o pobre suplica quando fala, mas o rico responde com dureza. Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão, diz o 24. Provérbios 25, 9 diz: resolve a tua causa com o teu próximo, mas não reveles o que te confidenciaram. No 10 diz: caso contrário, quem escuta irá envergonhar-te, e não poderás retirar o mau relato que espalhaste. No 11 diz: como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra dita no tempo certo. O 12 diz: como brincos de ouro e um enfeite de ouro puro, é a representação do sábio para o ouvido atento. O 14 diz: como nuvens e vento que não trazem chuva, é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. No 15 diz: com paciência pode-se convencer um governante, e a língua suave pode partir um osso. O 18 diz: como uma clava de guerra, uma espada ou uma flecha afiada, é o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo. O 20 diz: como quem se despe num dia frio e como vinagre derramado na soda, é aquele que canta canções para um coração triste. O 23 diz: o vento norte traz chuva e a língua tagarela traz rostos enfurecidos. O 25 diz: como água fresca para a alma cansada, assim é a notícia boa de uma terra distante. O 27 diz: não é bom comer demasiado mel, nem é glorioso buscar a própria glória. O 28 diz: como uma cidade arrombada sem muralhas, é o homem que não se consegue controlar. E Filipenses 2, 9, 10 e 11 diz: por esta mesma razão, Deus enalteceu a uma posição superior e deu-lhe bondosamente o nome que está acima de todos os outros nomes, a fim de que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E nós vamos terminar esta incrível e tão rica oração com o Salmo 21, que diz: ó Jeová, o Rei alegra-se na tua força. Como é grande a sua alegria nos teus atos de salvação. Concedeste-lhe o desejo do seu coração e não negaste o pedido dos seus lábios, pois vais ao seu encontro com ricas bênçãos. Colocas na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Ele pediu-te vida e vida lhe deste, uma vida longa e eterna sem fim. Os teus atos de salvação trazem-lhe grande glória. Tu conferes-lhe honra e esplendor, tu fazes com que ele seja abençoado para sempre e que se encha de alegria com a tua presença. Pois o rei confia em Jeová por causa do amor leal do Altíssimo, nunca será abalado. A tua mão encontrará todos os teus inimigos, a tua mão direita encontrará os que te odeiam. Farás deles uma fornalha ardente no dia em que voltares a atenção para eles. Jeová vai engoli-los na sua ira, e um fogo há de consumi-los. Eliminarás da terra os seus descendentes, e dentre os filhos dos homens a sua posteridade. Pois pensaram em fazer o que é mau contra ti. Fizeram planos que não terão sucesso, porque tu os farás bater em retirada, quando lhes apontares o teu arco. Ó Jeová, levanta-te na tua força, cantaremos louvores ao teu poder. Vamos orar o Salmo
72, que diz: Ó Deus, concede ao rei as tuas decisões judiciais e ao filho do rei a tua retidão, que ele defenda a causa do teu povo com retidão e a dos teus humildes com justiça, que os montes tragam paz ao povo e as colinas justiça, que ele defenda os humildes dentre o povo, que salve os filhos dos pobres e esmaga aquele que os explora. Eles irão temer-te enquanto houver sol e enquanto existir lua, geração após geração. Ele será como a chuva que cai sobre a relva, cortada, como chuvas abundantes que regam a terra. Nos seus dias o justo florescerá e haverá abundância de paz até que deixe de haver lua. Ele terá súbditos de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Os habitantes do deserto irão curvar-se diante dele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas pagarão tributo. Os reis de Sabá e de Sebá trarão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão, pois ele livrará o pobre que clama por socorro e também o humilde e todo aquele que não tem quem o ajude. Terá pena do humilde e do pobre e salvará a vida dos pobres. E ele irá livrá-los da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. Que o rei tenha vida longa e receba o ouro de Sabá, que sejam feitas orações a seu favor sem cessar. Seja ele abençoado o dia inteiro, haverá fartura de cereais na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e nas cidades as pessoas florescerão como a vegetação da terra. Que o seu nome permaneça para sempre, que a sua fama dure enquanto o sol brilhar, que as pessoas obtenham para si uma bênção por meio do rei, que todas as nações o proclamem feliz. Louvado seja Jeová Deus, o Deus de Israel, o único que faz coisas maravilhosas. Que o seu glorioso nome seja louvado para sempre e a sua glória encha a terra inteira. Amém e amém. Aqui terminam as orações de David, filho de Jessé. E vamos ler o Salmo 23. O Salmo 23 diz: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me deitar em verdes pastagens e conduz-me a lugares de descanso bem regados. Ele reanima-me, guia-me nos caminhos da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me segurança. Preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos. Refrigeras a minha cabeça com óleo, o meu cálice está bem cheio. Certamente a bondade e o amor leal vão seguir-me todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová durante todos os meus dias. E vamos ler o Salmo 40. Esperei confiantemente em Jeová, e ele inclinou-me o seu ouvido e escutou o meu clamor por ajuda. Ele tirou-me de um poço de águas ruidosas, do charco lamacento, e pôs os meus pés sobre um rochedo. Deu firmeza aos meus passos, então pôs na minha boca um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Muitos observarão admirados e porão a sua confiança em Jeová. Feliz o homem que confia em Jeová e não recorre aos insolentes nem aos falsos. Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso favor. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam demasiados para relatar. Não desejaste sacrifícios e ofertas, mas abriste os meus ouvidos para eu escutar. Não pediste ofertas queimadas, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou. No rolo está escrito a meu respeito: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer. E a tua lei está no meu íntimo. Proclamo as boas novas da justiça na grande congregação. Não refreio os meus lábios. Ó Jeová, como tu sabes muito bem, não escondo dentro do meu coração a tua justiça. Declaro a tua fidelidade e a tua salvação. Não oculto o teu amor leal e a tua verdade na grande congregação. Ó Jeová, não me negues a tua misericórdia. Que o teu amor leal e a tua verdade me protejam sempre. As calamidades que me cercam são demasiadas para serem contadas. São tantos os meus erros que me esmagam que nem consigo ver o meu caminho. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E eu fiquei desanimado. Por favor, ó Jeová, agrada-te em salvar-me. Ó Jeová, vem depressa ajudar-me. Que todos os que querem tirar minha vida sejam envergonhados e desonrados. Que os que têm prazer na minha calamidade batam em retirada humilhados. Que os que gozam comigo dizendo, haha,
fiquem chocados por causa da sua própria vergonha, mas que aqueles que te procuram exultem e se alegrem em ti. Que os que amam os teus atos de salvação digam sempre: magnificado seja Jeová. Mas eu estou desamparado e pobre. Que Jeová me preste atenção. Tu és o meu ajudador e o meu libertador. Ó meu Deus, não demores. Vamos ler também o Salmo 91, considerado o salmo mais poderoso da Bíblia. E Salmo 91 diz: quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Vou dizer a Jeová: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele há de livrar-te da armadilha do passarinheiro, da peste destrutiva, e ele há de cobrir-te com as suas plumas, e tu hás de refugiar-te debaixo das suas asas. A sua fidelidade será um grande escudo e um muro protetor. Não terás medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Apenas o verás com os teus olhos, serás testemunha da punição dos maus. Visto que disseste: Jeová é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum desastre te sobrevirá, e nenhuma praga se aproximará da tua tenda. Pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a ti, para proteger-te em todos os teus caminhos. Eles irão carregar-te nas mãos, para que não batas com o pé numa pedra. Pisarás o leão novo e a naja, espezinharás o leão jubado e a cobra grande. Deus disse: visto que ele me ama, vou livrá-lo. Vou protegê-lo porque ele conhece o meu nome. Ele vai invocar-me e eu vou responder-lhe. Estarei com ele nos momentos de aflição. Vou livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com uma vida longa e fazer com que veja os meus atos de salvação. E vamos orar o Salmo 121 para a vitória. Levanto os meus olhos para os montes. De onde é que virá a minha ajuda? A minha ajuda vem de Jeová, aquele que fez o céu e a terra. Ele nunca permitirá que o teu pé escorregue. Aquele que te guarda nunca ficará sonolento. Sim, aquele que guarda Israel nunca ficará sonolento, nem adormecerá. Jeová guarda-te. Jeová é uma sombra protetora à tua direita. De dia o sol não te atingirá, nem a lua de noite. Jeová vai guardar-te de todo o mal. Ele guardará a tua vida. Jeová vai guardar-te em tudo o que fizeres, agora e para sempre. E, querido irmão, querida irmã, agora tu estás pronto, tu estás pronta. E vamos orar um Pai Nosso agora para que o Espírito Santo ative estas bênçãos na tua vida e que tu possas sempre te lembrar de todas estas palavras, todas estas mensagens e também agradecer a Deus por toda esta riqueza e sabedoria. Que Deus te abençoe. Vamos então orar um Pai Nosso juntos. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Respira fundo. Amém. Amém e amém. Que Jeová Ori possa ser luz na tua vida. Que Jeová Rafá possa ser cura na tua vida. Que Jeová Shammah possa estar presente na tua vida. Que Jeová El Shaddai possa ser o Deus Todo-Poderoso na tua vida. Que Jeová Elohim tome as rédeas da tua vida e que te abençoe, que te faça prosperar, que te traga muita alegria e que Jeová dos exércitos te proteja, que Jeová Jiré, Jeová Deus da providência, te abençoe até o final da tua vida e mais para a tua família e o teu legado, e que Jeová Deus, nosso querido Criador, Jeová Deus, sendo quem Jeová é e quem Jeová Deus decidir de se tornar, possa ser
libertação, perfeição na tua vida e possa ser Deus Jeová na tua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente e que te surpreenda porque tu o amas e porque tu estás a buscá-lo. Que Deus te abençoe e só para terminar com o texto de João 3,16 que diz: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E que assim seja, em nome de Jeová, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e encontramos-nos nas próximas orações. Que seja da vontade de Deus. Amém. Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Antes de mais, obrigado por tu assistires aos meus vídeos. Eu sou o Johnny, este é o meu canal das orações a Jeová e de outras coisas que eu decido partilhar sobre a minha vida. Neste percurso, eu queria dizer, neste percurso, eu estou a fazer muitas orações, especialmente eu tiro um dia em especial para fazer as orações e eu quero que tu possas receber a melhor coisa que tu possas um dia receber na vida e eu quero que tu recebas hoje. Essa coisa, essa prenda, essa bênção é de receberes Jesus Cristo na tua vida. É de tu receberes a bênção que é de receberes Jesus Cristo plenamente na tua vida. Jesus não exige nada de ti. Ao contrário, Ele morreu por tudo aquilo que tu irias ter de ser condenado, ser condenada. E Deus, Ele não exige nada de ti, mas Ele está disposto, como bem te o demonstrou ao dar Jesus Cristo, a te dar tudo. Deus deseja te dar tudo. Então, a prenda de hoje é que tu possas aceitar Jesus Cristo na tua vida. E para que tu possas começar esta caminhada com Jeová Deus, com o reino dos céus, que tem Jesus como Rei, para que tu possas receber Jesus na tua vida, que tu possas aceitar Jesus como o teu Salvador, que tu possas exercer fé, porque essa é realmente a vontade de Deus, é que tu exerças fé naquele que Deus enviou e esse alguém é Jesus. Então, para que tu possas receber Jesus na tua vida, nós vamos afirmar 3 coisas. A primeira coisa que vamos afirmar é: eu afirmo que pequei contra Jeová Deus. A segunda coisa que vamos afirmar é: eu afirmo que a morte de Jesus no Monte Calvário, de João 3,16 consumado, pagou pela totalidade dos meus pecados. A terceira afirmação: eu confio no pagamento de Jesus pelos meus pecados, para que eu possa ter a vida eterna e me apresentar diante de Jeová Deus. Se quiseres dizer agora, diz: eu aceito Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Rei. Eu aceito Jeová Deus como meu Deus. Eu aceito esta jornada da luz, jornada da minha alma. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, a esta jornada da luz. Se tu estavas afastado há muito tempo, é bom regressar a casa. Se tu, pela primeira vez, tomas conhecimento de algo do género, muitos parabéns. O Espírito Santo fez com que esta
mensagem chegasse aos teus ouvidos. E é Deus quem escolhe o momento, a ocasião, é Deus quem escolhe quando Ele se apresenta para alguém. Ou seja, isto é muito especial se isto está a acontecer na tua vida neste instante. Eu quero que saibas que vou continuar a orar por ti, se Deus quiser, e será um prazer te fortalecer a tua fé. E escreve-me no Instagram, escreve-me em qualquer lugar que te sintas confortável para que eu possa fazer uma oração por ti. Se houver uma ocasião em especial, se houver algum lado da tua vida que precise de oração, vamos juntos orar, porque a oração tem poder. A oração é a nossa arma mais poderosa, e nas orações nós sempre fazemos uso da espada do Espírito, da palavra sagrada de Deus, e essas são as nossas armas para combater o mal, para combater qualquer coisa. Eu tenho a certeza que nós Giovannas vamos encontrar uma solução para os teus problemas e para melhorar a tua vida. Assim eu te desejo que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e encontramos-nos nas próximas orações.